Eu os declaro marido e mulher. Foi uma frase curta que caiu como um martelo sobre o salão. O murmúrio subiu, as toalhas brancas tremolaram nas mãos das convidadas e alguém deixou cair um copo que quebrou em estilhaços de vidro e silêncio. Eu vou te fazer implorar para que eu não pare. Rami tinha 35 anos e dominava a cidade com império financeiro e vontade de ferro desde que herdara a fortuna da família. Ele ocupava um lugar no palácio que era mais que patrimônio, era símbolo, e sua palavra decidia empregos, votos e destinos. Publicamente, era um magnata que comandava a indústria, participava de cerimônias, sentava-se ao lado do prefeito e assinava contratos que prometiam reerguer bairros inteiros. Privadamente, sua cama recebia a sombra de noites vazias. Seus punhos fechavam-se à noite não por raiva, mas por um costume de segurar o controle que lhe faltava nas coisas proibidas que vinham de dentro. 60 dias. Essa era a contagem regressiva que tinha o poder de salvar sua honra e, ao mesmo tempo, desestabilizar tudo o que ele chamava de lar. O relógio dourado do salão marcava meio-dia e o ar cheirava a incenso misturado com perfume caro, suor e pó de rua. No corredor que levava ao trono, as luzes refletiam em tecidos luxuosos e nos olhos de quem esperava o veredito. A cena começou ali, diante de dezenas de testemunhas, e ninguém ainda suspeitava que dali sairia uma revolução. Rami entrou no salão com passos calculados. Suas roupas não deixavam vestígio de desamparo, apenas a certeza de quem possui recursos. Samir, o conselheiro, acompanhava-o com um dossiê grosso sob o braço. Farid, o chefe da guarda, mantinha os ombros rígidos e os olhos atentos. Nor, a secretária, anotava como se guardasse segredos e não simples atas. No palco, as candidatas desfilavam em vestidos que brilhavam sobre as luzes, uma fila de promessas alinhadas para o concurso que escolheria a nova esposa simbólica do magnata. Ele olhava e nada encontrava, porque o que faltava não era beleza, era verdade. O concurso era uma cerimônia antiga, que mais lembrava um espetáculo do que um compromisso de vida, e o vazio que Rami sentia quando via as mulheres fingir afetos enchia-lhe o estômago de um gosto metálico. A sala cheirava a velas queimadas e seda, e o som de sapatos sobre o tapete soava como um metrônomo que marcava o tempo de sua própria impaciência. Em voz baixa para si, repetiu uma frase que não admitia tergiversação. Eu não herdarei um rosto, herdarei a responsabilidade de um nome. O concurso tinha regras, juízes e uma plateia que esperava o momento do anúncio. Conselheiros cochichavam, o público aplaudia o traje de um lado e a postura formal do outro. Entre a organização, Zainab, a diretora de protocolo, fazia sinais com os dedos e apontava para o andamento. Hannah, amiga de infância de uma candidata, observava com uma mistura de inveja e compaixão. A cada rodada, as candidatas eram avaliadas não só por beleza, mas por fala, por projetos de caridade apresentados, por como eram capazes de sorrir na frente das câmeras. Rami assistia com desdenho e curiosidade, perguntando ao conselheiro Samir se aquilo tudo realmente importava, quando o que importava era a sobrevivência de quem vivia fora dos holofotes. Samir murmurou que o protocolo pedia a adesão, que herança de prestígio vinha com cerimônias que reforçavam o poder e que votos populares deviam ser amarrados com ritos. Farid, que vigiava as portas, repreendeu um jovem que falava alto demais e puxou-o para fora com firmeza, o som das botas ecoando maciço pelo corredor. A frustração de Rami crescia, e o salão parecia encolher ao seu redor como uma roupa apertada. E então, do lado de fora, veio o primeiro som que quebrou a coreografia. Pedras, gritos. A porta do salão se abriu de forma abrupta e uma mulher coberta de panos entrou como se o mundo a tivesse empurrado ali. Ela tinha as mãos sujas, o cabelo preso de forma desleixada, os olhos inflamados e o olhar que não se curvava perante o protetor do trono. A plateia prendeu a respiração. Alguns riram, outros ficaram boquiabertos. A mulher, com voz rouca que carregava o vento dos becos, gritou: "Onde está a justiça? Quem irá viver no lugar onde mandam quem nunca sentiu fome?"
Um pedaço de cerâmica voou e foi atirado contra o chão do palco. O impacto ecoou por segundos que pareceram horas. A multidão ficou dividida entre o estupor e o prazer mórbido do espetáculo. Rami ergueu a mão, o som das joias se arrastando, e por um instante ninguém soube se aquilo era uma interrupção ou uma apresentação combinada. A Mendida se misturou à fila, empurrada por acaso e por uma decisão rápida de alguém que acreditou que nenhuma regra impediria seu protesto. O primeiro olhar entre eles foi uma faísca que atravessou o salão. Ela olhou como se quisesse arrancar dele a própria máscara, e ele a estudou como um colecionador estudaria um exemplar raro e imprevisível. Layla tinha o rosto marcado por noites de chuva e dias de sol queimando a pele. Vivera em becos onde o vento contava histórias de abandono e aprendeu cedo a identificar a mão que dava migalhas e a mão que batia. Quando criança, correra descalça entre caixotes, colhendo latas para trocá-las por pão. Sua mãe morrera cedo e o pai, se perdendo na bebida, prometera mundos que nunca tornaram reais. Layla sonhava com uma escola que nunca teve. Quando fechava os olhos, via livros que cheiravam a tinta e amigas que dividiram sonhos simples. Aos 14 anos, aprendeu a costurar para ganhar alguns trocados. Aos 17, foi expulsa de um abrigo porque não tinha documentos corretos. A perda moldou sua ferocidade e também sua ternura. Cada dia na rua a ensinou a ouvir o vento e a juntar sons e cheiros em uma memória que não se apagava. O cheiro de pão fresco em uma padaria era para ela promessa e tortura. Layla carregava um desejo não confesso de ser reconhecida como pessoa, não como estatística. Em sua pele havia cicatrizes de violência, mas também sinais de um orgulho que não se dobra. Quando entrou no salão, não era apenas uma mendiga, era a soma de todas as pequenas rebeldias que a mantiveram viva. Rami vinha de uma infância onde o silêncio era moeda, e o silêncio não perdoava. Nascera num lar onde a herança era ensinada como destino, e a honra era medida em silêncio. Seu pai, Ibrahim, um homem de presença forte, aprendera a negociar cidades inteiras e deixou ao filho mapas de propriedades e uma exigência quase religiosa por disciplina. Rami cresceu entre mesas de reuniões em que negociações de madrugada determinavam o futuro de bairros inteiros. Aos 15 anos já assinava papéis que não entendia por completo, e a sensação de controle sobre o mundo exterior se tornou uma forma de proteção contra o desamparo interior. Estudou em escolas caras, viajou, aprendeu idiomas, aprendeu a construir impérios com contratos frios. Mas ao perder sua irmã mais nova por doença que a família tentou ocultar do público, ele descobriu que nem toda riqueza garantia calor. Nas vésperas de completar 25 anos, herdou o império. A responsabilidade foi entregue como um manto pesado. Ele aprendeu a usar o poder como argumento, a evitar fraqueza, a transformar afeto em cálculo. Em sua mesa tinham lugar arquitetos, prefeitos, conselheiros e promessas de reconstrução. Faltava, entretanto, alguém que o fizesse baixar a guarda. A antagonista que se apresentou contra ele em várias frentes tinha nome e modos. Amina Al-Qassim era uma herdeira de imprensa, dona de jornais e de canais que moldavam opinião. Ela nascera em família que outrora fora pobre e aprendeu cedo a lutar por posição através da palavra escrita. Amina via em Rami um símbolo de privilégios e, ao mesmo tempo, um obstáculo para sua própria ascensão. Suas matérias eram afiadas, suas manchetes cortavam reputações e seus repórteres incentivavam escândalos, seduzidos pela promessa de audiência. No passado, Amina fizera uma campanha contra a construção de bairros ricos, em detrimento de projetos sociais, e quando não obteve eco, prometeu tornar-se em si mesma o gabinete de justiça. Sua fúria vinha de um casamento arruinado, de dívidas herdadas e do desprezo que recebera de olhares que considerava condescendentes. Ela sabia manipular imagens, fotos e documentos e não hesitava em plantar dúvidas sobre a honra de Rami. A história de Amina com o poder era feita de mãos sujas e razões humanas. Ela não era mera vilã, era pessoa com ambição, rancor e uma necessidade de justiça que para ela justificava meios duros. O incidente no salão virou matéria em questão de horas. Câmeras amadoras filmaram Layla gritando e as redes incendiaram o debate.
Alguns pediam que se cumprisse protocolo, outros exigiam que Rami se explicasse. Farid e sua tropa mantiveram a entrada do palácio vigiada. Jornalistas se aglomeraram e Samir tentava apagar incêndios com palavras medidas. Rami, que gostava de controlar narrativas, viu ali uma oportunidade de manipular o caos. Em público declarou que aceitava ouvir a voz das ruas, mas no fundo precisava de um gesto simbólico para calar as insinuações de Amina e de outros que queriam minar sua reputação. A ideia surgiu entre os conselheiros como solução pragmática e impiedosa: casar-se com a instigadora para demonstrar compaixão e a capacidade de incluir os mais fracos. Samir sussurrou que seria uma jogada magistral, uma troca que poderia render votos, apaziguar a imprensa e ampliaria a imagem de um herdeiro comprometido com a cidade. Rami, que acreditava em decisões duras, decidiu transformar aquilo em contrato. O público que assistia às notícias não sabia se aquilo era ato de remissão ou espetáculo de poder. A proposta foi feita no mesmo salão, em frente a plateias que esperavam espetáculo e destino. Layla escutou a oferta e riu de incredulidade. Ela tinha uma vontade de bater e de fugir ao mesmo tempo. Alguém segurou sua mão e Farid aproximou-se com respeito protocolar. O contrato foi redigido ali, com testemunhas, condições, duração, direitos e deveres. Estipulou-se que seriam 60 dias de convivência pública antes que decisões finais sobre herança ou status fossem discutidas. O documento garantia moradia no palácio, cuidado médico e apoio para projetos que Layla pudesse indicar para a cidade. Em contrapartida, Layla assinaria uma cláusula que a obrigava a aceitar certas aparências e a participar de eventos oficiais. O ato era público, as canetas fizeram risquinhos sobre o papel e a tinta secou enquanto uma multidão virtual comentava. A sensação de aprisionamento veio para Layla como frio no estômago. A promessa de segurança chegou como salvação e ameaça. O processo de formalização de casamento e contrato pediu a presença de um tabelião e de registros em cartório, com autenticação de identidade e verificação de testemunhas. Em 300 caracteres, o processo exigiu documentos, verificação de estado civil, assinatura na presença de oficial do cartório, reconhecimento de firma e registro para efeitos legais de união e consequente atualização de certidões e direitos. As trocas entre eles naquela tarde foram de barganha, sarcasmo e um alívio urbano que lembrava a tempestade. Diálogos longos se desenrolaram em que cada palavra era uma aposta. Rami falou com frialdade sobre números e estratégia social. Layla respondeu com a honestidade que só quem sobrevive na rua possui, falando de fome, de crianças que não tinham escola e de vizinhos que lhe pediram ajuda. Samir tentou apaziguar os extremos, mas a tensão crescia. As testemunhas olhavam e o ar dentro das salas tinha cheiro de madeira velha e chá amargo. Foi ali que nasceram regras que lembravam uma aposta de controle, uma condição implícita de toque, limites e uma cláusula de prova social que exigia que Rami permitisse que Layla apresentasse um projeto para 100 famílias. Essa reparação tangível foi decidida ao som de murmúrios. Entre as ações imediatas, Rami determinou que Yara, a prefeita, convocaria a equipe de planejamento e chamaria Omar, o arquiteto social, para desenhar o projeto de reconstrução. A promessa de uma obra com 5 quarteirões a serem reerguidos e 100 lares a serem entregues entrou no contrato como condição de prova de boa vontade. Os primeiros dias foram de choque. Layla entrou no palácio como se pisasse em outro país. O cheiro pesado de móveis antigos e veludo já a fazia sentir falta do ar frio da rua. Rami assistia a cada passo com a concentração de quem avalia risco e oportunidade. A casa que agora partilhavam era extensa, com corredores que ecoavam, janelas que traziam luz fria e jardins que pareciam acidentais. Na primeira semana, trocas de linguagem surgiram como faíscas. Eles conversaram em diferentes salões, de noite, com som de chuva na janela, por horas em que nenhuma das duas partes queria recuar. Diálogo após diálogo, a tensão era medida em olhares perdidos e mãos que quase tocavam. Rami impunha regras e Layla testava limites com perguntas que feriam o orgulho dele. Em uma cena de jantar, a sequência de falas fez a mesa tremer. 8 trocas cheias de insinuações e hoscos risos. Ele mencionou herança e voto. Ela mencionou beco e criança. Ele falou de honra. Ela falou de fome. Cada resposta era curta e cortante. Cada retomada aumentava a combustão emocional.
A cidade reagia, a imprensa de Amina atacava, chamando aquilo de manobra. Mas havia quem apoiasse. Zainab escrevia notas a favor de inclusão, enquanto Hana fazia circular vídeos mostrando Laila ajudando crianças em um abrigo improvisado. Omar apresentou os primeiros esboços do projeto de construção, casas térreas, espaços comunitários, um centro de capacitação. O plano foi apresentado em uma reunião pública, com presença de jornalistas, conselheiros e lideranças. Houve debates técnicos sobre orçamento, prazos e logística. A explicação técnica do projeto foi feita em 320 caracteres. A obra demandaria levantamento topográfico, licenciamento municipal, contratação de empreiteira local, orçamento detalhado, cronograma de entregas em fases e participação comunitária para decisões sobre o uso do espaço. A prefeita Yara garantiu apoio e votos, mas a oposição de Amina ampliou as táticas de ataque. A cidade virou tabuleiro de interesses e corações, e Laila, no meio, passou a ser símbolo de algo maior. No íntimo do palácio surgiu uma aposta informal entre eles. Rami propôs em tom de desafio que não a tocaria sem consentimento expresso durante os primeiros 30 dias e que, se ele quebrasse a promessa, doaria uma quantia substancial para a fundação que Laila escolhesse. Laila, com olhar cortante, respondeu com ironia, e assim nasceu uma disputa de olhares que valeria tanto quanto palavras. As provocações aumentaram. Em duas cenas principais de diálogo, cada uma com trocas extensas, eles se cercaram de ressentimentos e desejo. Na primeira cena, numa biblioteca que cheirava a couro antigo e papel envelhecido, houve 10 trocas diretas entre eles, cada uma carregada de subtexto. Ele disse controle, ela disse liberdade. Ele ofereceu conforto, ela reclamou de correntes. No segundo encontro, na cozinha, com cheiro de café e pão, outra sequência longa de provocações. Os empurrou para fronteiras perigosas. As mãos roçavam sem intenção, e a aposta que proibia toque tornou-se um jogo perigoso. Houve 3 momentos de tensão máxima que marcaram a narrativa e que oscilavam entre violência simbólica e desejo. O primeiro momento ocorreu quando uma carta anônima foi entregue na mesa de Rami, acusando Laila de ser fraude. A acusação veio com fotos forjadas e recortes que pretendiam colocá-la de volta nas ruas da vergonha. Rami, sentado em sua sala, abriu o envelope com dedos que tremiam de emoção. Ele olhou para Laila como se a partir dali devesse escolher entre acreditar em sua razão administrativa ou em um impulso que vinha do corpo. A segunda tensão foi pública. Uma manifestação organizada por simpatizantes de Amina cercou o palácio, lançou palavras e jogou ovos, e houve confronto entre manifestantes e guardas. Farid teve que intervir com firmeza para evitar tragédia, e as vozes das multidões ecoaram como martelos contra as paredes do poder. O terceiro momento teve âmbito íntimo, no quarto dos fundos, quando uma briga verbal subiu para o ponto em que um de seus principais segredos foi revelado, e a reação do outro foi puxar-se para o silêncio mais absoluto. Cada um desses episódios exigiu conversas longas depois, reconciliações taciturnas e a intervenção de amigos e assessores para reparar danos. Nosso primeiro momento de tensão detalhado, a carta. Rami a segurou como se fosse um objeto banal e sentiu um frio que o atravessou. Ele olhou as fotos e viu mãos que procuravam rasgá-las. Laila entrou na sala com passos que não tremiam, seus olhos guardavam surpresa e raiva. Eles falaram. Ele perguntou quem a havia enganado. Ela riu com amargura e disse que isso não mudaria o que ela sentia por sua origem. Ele buscou argumento racional. Ela lembrou a fome que a tornara forte. O silêncio que seguiu pesou como um destino. Em seguida, Rami mandou averiguar a procedência da carta com Samir e Farid. Em 520 caracteres, era preciso verificar remetente, rastrear impressão digital das fotos, consultar peritos em imagem e checar registros de circulação. A investigação era técnica e detalhada, feita para desmontar manipulação e reconstituir verdade. O clímax íntimo chegou numa noite em que a lua parecia vigiar com silêncio. Era uma noite de tensão acumulada, com o vento batendo nas janelas e as cortinas sussurrando. Eles se aproximaram sem promessa, e a barreira que havia sido posta por orgulho e contrato caiu de forma quase violenta. O encontro foi prolongado, cheio de linguagem corporal que dizia mais que palavras. Ele tocou seu rosto, e ela não recuou. Foram palavras sussurradas, repetição de frases finais e renascimentos. Eu te odeio, eu te quero, eu te odeio, eu te quero.
O corpo falou por onde a razão não alcançava, e quando houve a consumação, foi como se uma porta se abrisse em ambos. Esse momento de ruptura foi seguido por 500 caracteres de tensão emocional. Mãos que seguravam, lágrimas que queimavam, promessas que não deveriam ter sido feitas, e o som úmido do desejo dando lugar a algo novo e frágil. Depois, exaustos, falaram sem pensar, trocaram confissões e medo. Kits de gravidez passaram a rondar seus pensamentos quando dias depois Layla sentiu um atraso. A notícia chegou como bomba. Eles fizeram o teste e a dopagem de emoções convertia-se em cálculo e medo. O processo de teste de gravidez foi explicado para a equipe médica por Dr. Karim em 300 caracteres. Coleta de urina para teste rápido com sensibilidade adequada. Confirmação por exame de sangue com dosagem de beta-HCG. E, em caso de positivo, acompanhamento obstétrico e documentação clínica para registro. A confirmação mexeu com a cidade. A imprensa transformou o rumor em manchete e a mina espalhou teorias de manipulação. Layla, assustado e resiliente, sentiu o chão sumir por um momento. Rami, por sua vez, viu o que poderia ser a prova final de laços incondicionais. A fofoca correu como pólvora. O palácio transformou-se em rumor. Entre jantares e reuniões, escutavam-se perguntas sobre paternidade, herança e respeito. Omar, o arquiteto, passou a aparecer mais com desenhos de parques infantis. Yara chegou com promessas de apoio e voto. Hannah fez vídeos mostrando a imagem de Layla com crianças. Zainab redigiu notas que aquietavam corações. Mas o ambiente seguiu pesado. As intrigas circulavam, a mãe de Rami telefonou com palavras que cortavam e os acionistas pediam controle. Em seguida, veio a traição que ninguém previra. Um homem que havia sido aliado de Rami, Malik, deixou vazar fotos antigas de Layla com um outro homem, sugerindo uma traição. As imagens foram editadas, recortadas de momentos fora de contexto, mas para muitos foi o pontapé final. Layla, humilhada, resolveu fugir. A decisão de partir foi tomada numa madrugada em que choveu forte. Ela recolheu poucos pertences, pegou as notas que lhe foram oferecidas como subsídio e foi embora pensando que, se o amor era manchado por mentiras, não valia a pena permanecer. A fuga teve cenas intensas. Farid correu atrás da carruagem, Samir tentou mediar e Rami sentiu surto de desespero entre a raiva e o medo. Em diálogo estendido, eles discutiram. Rami gritou, Layla respondeu com firmeza e Hannah implorou pela calma. As trocas foram longas, quase dolorosas. Ele prometeu investigação, jurou que nada de sua honra seria perdido. Ela pediu liberdade. No fim, ela conseguiu escapar, e a cidade ficou dividida entre que a apoiava e que a considerava manipuladora. A gravidez, contudo, era real. Layla descobriu sozinha que carregava uma vida e que fugir significava proteger alguém que não tinha escolha. Ela procurou um abrigo modesto, recebeu apoio de Dr. Karim e começou a planejar. Rami, ao descobrir que ela estava grávida, viveu a maior crise de sua vida pública. O orgulho que lhe restava ruiu diante da possibilidade de ser pai. A mídia alta não dava trégua e a mina transformava rumores em bombas. 2 processos importantes começaram a rodar em paralelo, a investigação da carta e o processo de registro da paternidade caso fosse necessário. A explicação técnica da investigação forense solicitada por Samir foi clara em 280 caracteres. Análise de imagem para identificar manipulações digitais, comparação de impressões e papéis, rastreamento de remetentes por telemetria e verificação de álibis e testemunhas. O processo legal para a confirmação de paternidade, caso fosse necessário, envolveria coleta de material biológico para exame de DNA, cadeia de custódia, laudo técnico e homologação em juízo, garantindo direitos e deveres. A cidade observava cada passo como se fosse parte de um reality show sobre honra e redenção. O confronto público final ocorreu no Tribunal da Prefeitura, onde a discussão sobre o projeto de reconstrução e as acusações cruzadas foram apresentadas. Houve debates, testemunhos e a presença de representantes de 100 famílias que pendiam do veredito. Em 2 parágrafos de 500 a 600 caracteres, descreva a tensão dessa audiência: vozes elevadas, documentos voando, testemunhas chorando e o som seco da gaveta do juiz batendo. Rami falou com voz cansada e fez um pedido formal de desculpas público que foi recebido com silêncio.
A mina gritou verdades que serviam a seus interesses. Layla, em um momento surpreendente, subiu à tribuna e falou com uma dignidade que ninguém esperava, lembrando a todos das crianças que dormiam em caixas e das mães que vendiam seus sonhos por moedas. A sala ficou em silêncio. Aquela fala virou vídeo viral. A reação social forçou patrocinadores a reavaliar posturas e trouxe apoio a uma proposta que priorizava reconstrução e inclusão. Depois de confissões, investigações e desgaste público, Rami fez uma escolha que transformou a narrativa. Ele saiu ao pátio do palácio e anunciou a doação de uma parte de sua herança para financiar o projeto social de Layla. Declarou que as obras reergueriam a vida de 100 famílias, que um centro de educação seria construído e que o nome do bairro seria trocado em homenagem às pessoas que ali lutaram. A cidade reagiu com mistura de ceticismo e esperança. Restauração física e simbólica caminharam juntas. O contrato que havia aprisionado Layla transformou-se em um impulso de ação coletiva. Os primeiros alicerces foram lançados com a presença de Omar, Farid coordenando segurança, Yara liberando licenças e Zainab documentando o processo. Em 310 caracteres explicativos, a construção iniciou com levantamento social, contratação de empreiteiros locais, participação de moradores na decisão do desenho urbano, cronograma faseado e medidas de transparência para evitar corrupção. A reconciliação não foi um estalo, foi uma série de pequenos gestos, humilhações admitidas e pedidos que pareciam verdadeiros. Rami aprendeu a ouvir sem interromper, e Layla aprendeu a confiar um pouco mais. Eles discutiram, choraram e riram timidamente. Numa cerimônia pequena organizada por Hana e Nur, diante de amigos e aliados que restaram, decidiram assumir publicamente o compromisso com a cidade e com a criança que vinha a caminho. Rami deixou a palavra herdeiro e a transformou em promessa de guardiã à conversão. Ele seria herdeiro de um novo compromisso. A cidade viu pela primeira vez o magnata chorar em público pela primeira vez desde a morte da irmã, e aquilo mudou algo nas pessoas. O epílogo precisa de espaço para respirar, então os textos finais desembocam em 3 momentos. Um mês depois, a obra já tinha começado a tirar o pó das ruas. Famílias foram contadas e necessidades urgentes atendidas. A primeira entrega de cestas básicas serviu de símbolo. Layla, cansada, mas serena, caminhou por ruas que começavam a ter vibração de vida. Rami a acompanhou, mais discretamente, com um olhar que pedia menos congresso e mais proximidade. As crianças corriam e o som alegrou o ambiente. A imprensa ainda falava, mas agora seu foco era diferente. Em 700 caracteres. Um mês depois, a equipe de Omar já havia traçado planta baixa para 40 unidades. A administração municipal liberou verba para a infraestrutura. Equipes de trabalho locais foram contratadas e um comitê comunitário presidido por Layla começou a definir prioridades. Havia esperança, mas também muito trabalho. Eles aprenderam a negociar espaço e tempo, a valorizar cada sorriso de criança como termômetro de sucesso. 3 meses depois, as paredes já tinham subido e a cidade começou a ver transformação no tecido social. A inauguração de um centro de formação ocorreu com representantes do setor privado e público. 100 famílias foram cadastradas para receber prioridades na nova fase. Rami e Layla participaram de uma mesa pública em que narraram desafios e prometeram continuidade. Em 750 caracteres, a obra tinha entrado na segunda fase. Novos contratos de trabalho foram assinados com empreiteiras locais, programas de capacitação começavam a funcionar no centro e indicadores sociais mostravam queda no desemprego temporário. A mídia, agora mais moderada, passou a cobrir histórias individuais de beneficiados. A reparação material se mostrava igualmente reparação de autoestima. 6 meses depois, o bairro recebia um nome que surpreendera a cidade. Em uma placa inaugurada por Yara, o novo conjunto recebeu um nome que lembrava a luta das pessoas e também, discretamente, um elemento do passado de Layla. Escolheram um nome que celebrava o trabalho e a dignidade. Havia uma escola funcionando em salas adaptadas, um pequeno parque com brinquedos e um centro de assistência. Crianças corriam e mães sentaram em bancos a conversar sem medo. Rami, agora menos austero, caminhava entre pessoas que ele não mais via apenas como números. Layla, com uma barriga que agora marcava uma vida prestes a nascer, ria com genuína felicidade.
em 800 caracteres. A leitura final mostrava que a cidade redescobriu seu próprio valor, que o projeto teve impacto na economia local com novos empregos, que o índice de criminalidade local diminuiu, que a participação comunitária fortaleceu a eleição do comitê gestor e que o nome dado ao bairro se tornou símbolo de redenção. A cena final ocorreu com Rami, sentado no banco do parque, observando a filha que iria nascer brincar com uma criança já nascida de um dos primeiros beneficiados. Eles se odiaram, se desejaram e, no fim, reconstruíram vidas. O encerramento trouxe uma imagem íntima. Laila sussurrou ao ouvido dele quando a noite caiu. Eu te amo mesmo quando... Você erra. E Rami respondeu com um sorriso torto, mão pousada sobre a dela. Eu te prometo mais que palavras. Havia ainda muitas provas a serem feitas, processos a se consolidarem e suspeitas a se desfazerem. Mas naquele momento, os dois olharam para frente com a certeza de que algo maior do que eles havia nascido. A cidade ganhara um nome, uma obra e um sentimento coletivo de que justiça e desejo podem às vezes caminhar juntos. Se essa história tocou você, inscreva-se para acompanhar os próximos capítulos dessa jornada. Comente abaixo. Você acha que ele conseguiu mudar de verdade ou que continua o mesmo por dentro? Escreva apenas uma palavra, acredito ou duvido, e conte por quê. As melhores respostas podem inspirar o próximo episódio e a comunidade que se forma aqui é a razão pela qual contamos essas histórias. Volte comigo agora, porque ainda resta descobrir como o novo legado vai resistir ao próximo inverno. Se ficou com o coração apertado, saiba que não foi o único. As feridas que se abrem aqui também podem ser curadas com ação concreta. E se você quer mais histórias que misturam poder e humanidade, inscreva-se e ative as notificações. Nossa comunidade discute não apenas romances, mas justiça, reconstrução e como transformar dor em obra. Compartilhe este vídeo com alguém que acredita em recomeço. No fim das contas, a promessa de redenção foi acompanhada por atos concretos, por assinatura de documentos que legalizaram doações, pela execução de projetos com transparência e pela presença de testemunhas que deram força ao processo. A vida de Laila mudou de forma radical e a de Rami também. A cidade recuperou o que perdia e ganhou um filho cujo futuro prometia ser narrado em outras histórias. A última cena fechou com um close nas mãos entrelaçadas, no som distante de risadas infantis, no cheiro de terra molhada das ruas reformadas e na certeza de que, apesar dos escândalos e das traições, a honra pode se renovar quando acompanhada de trabalho, voto popular e compromisso real. Se esta narrativa tocou você, compartilhe para que mais gente veja que uma pessoa vinda da rua pode virar legado e que o maior presente que se pode dar a uma cidade é a chance de reescrever seu próprio destino.